Daí a Ceci também aterrissar isso aqui com como se mede de fato, né? E como isso se conecta com o famoso ROX. Para quem não tem essa referência aqui, a Accenture cunhou esse termo nos últimos anos, se refere à analogia ao ROI, né? ROI, retorno sobre investimento. Então, invisto R$ 1, vai virar o quê depois? Aqui é sobre experiência. Já vou logo me apresentar muito rapidamente, Perini já falou brilhantemente. Eu me considero a neta do seu Zé e da Dona Maria, ambos migrantes que vieram da roça. Minha mãe foi a primeira pessoa da família a estudar, e é isso, uma das coisas que eu conto em um dos TEDs que eu participei. Amanhã estou indo viajar, gravar mais um, estou muito, 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 muito feliz, muito honrada, e me orgulho da história, porque nos últimos 3 anos, quando eu pedi para empreender, eu impactei mais de 300 empresas, mais de 10 mil vidas, me tornei coautora de 2 livros, e acho que isso nada é nem sorte, né, essas coisas, é a paixão, ser interessado para ser interessante. E eu acho que é isso que faz com que a gente consiga conquistar várias titularidades, várias coisas, e não só para empreender, mas para o negócio de vocês, né? Para que o líder pegue e fale assim: ah, você precisa de 1 milhão para essa sua estratégia? Tá aqui, tá na mão. Porque você conecta tão bem, você é tão interessado para ser interessante, você é tão parte do negócio que todo mundo quer fazer as coisas acontecerem. Convido vocês a seguirem as redes sociais, que daí a gente consegue conversar ainda mais para pós-evento. Não quero ensinar o padre a rezar a missa, mas eu achei super pertinente partir do básico, do óbvio que precisa ser dito. Muitas vezes a gente compra, e aí pensando em o que é experiência, muitas vezes a gente compra um celular, um computador, que vem com um buscador tipo Bing, Yahoo, falecido KD, né? E aí, curiosamente, a gente vai nesse que é concorrente do Google e digita Google. Só que a gente faz isso tão intuitivamente que a gente não parou para pensar por que eu faço isso? Por que que tecnicamente, o que dá para replicar nisso? E o Google tem respostas. Ele diz que 80% do tempo ele dedica para ser o melhor buscador, para ter os melhores patrocinados, melhores anúncios, melhores completar a frase, melhores tudo. Só que 20% do tempo ele dedica para o que importa para o outro, que talvez não tenha nada a ver com o meu negócio, mas o que importa para o outro. E aí a gente começa a falar sobre experiência. Aí a gente começa a falar sobre experiência, porque o Google, você tá nem aí se você tem ou não tem internet, é um problema teu. Só que ele pensa, pô, mas e se a pessoa precisar né, e eu não for o primeiro buscador que estiver lá? Então, quando você digitar Google e tiver com pouca internet, ainda assim a tua primeira página carrega. Ou se você digitar Google e você ficar sem internet, você tem um dinossauro saltando cactos, um jogo. Isso deu mais trabalho para o Google. Só que é mais legal ficar sem internet com o Google. Hoje, outros provedores fazem a mesma coisa, tá? Então, outros fornecedores de busca fazem essa mesma coisa. Só que o Google o tempo todo pensa: que mais? Que mais? O que que importa para o outro? Assim como alguém numa hotelaria poderia perguntar assim: cara, não importa se o cara vai jantar fora ou não vai jantar fora. Mas se ele perguntar: você veio a lazer ou a trabalho? E me indicar e me der alguns cupons para algum parque de diversões que tem aqui perto, eu vou falar: nossa, aquela recepcionista é tão legal. Percebe que quando a gente fala de experiência do cliente, não é só sobre entregar o que eu prometi, é sobre me preocupar com tudo o que importa para outra pessoa do outro lado do balcão. O cliente não tem sempre razão, tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso, mas ele tem o seu conjunto de razões e a gente precisa entender para conseguir entregar um melhor produto, um melhor serviço. Quando eu penso em experiência, eu também penso nessa jogadinha aqui, né? Maslow, um grande estudioso do comportamento humano, ele disse que, olha, ninguém vai comprar uma Ferrari mesmo tendo dinheiro se tiver com um problema de doença. Ou melhor, vamos usar o xixi, que é mais simples. Você chegou na loja da Ferrari, deu vontade de fazer xixi, você vai fazer xixi primeiro. Então, o xixi ganha da Ferrari. Dentro da experiência do cliente, o que seria isso, né? Qual que seria a base? Seria resolver problema. O cliente não tá nem aí para mas a concorrência dá um kit de onboard com espumante, com, né, sei lá. É muito legal o kit. Mas o cliente quer, antes de mais nada, saber que você está lá para resolver problema. Às vezes o problema nem se resolve tão rápido, principalmente quando a gente fala de SaaS, às vezes envolve programador, às vezes envolve tempo, mas o cliente quer sentir que você está sentindo aquela mesma dor que ele. Ele quer que minimize esforço, ele está acostumado a dar 2 cliques na Amazon, ele quer que todo mundo seja 2 cliques da Amazon. Talvez não em resolutividade, mas em agilidade de dizer alguma coisa para essa pessoa. E óbvio que aí a gente chega aos brindes. Não posso deixar de falar um exemplo para tangibilizar essa pirâmide, porque eu sou tipo Forrest Gump feminina, tá, gente? Gosto de contar causa, contar história, porque acho que a gente conecta muito melhor. Nubank, no seu surgimento, ninguém sabia muito bem, tipo, se eu tiver um problema, o Nubank vai vir na minha casa me ajudar? Vai mandar um consultor, tipo, consultora Natura, como é que vai ser? Ninguém sabia muito bem. E um cliente bebeu toda, gente, se embriagou, e às 3 da manhã ele decidiu passar numa lanchonete e comprar um lanche. O lanche estava R$ 8, passou 80, ele embriagado não viu. A moça do outro lado do balcão, prefiro pensar que não estava embriagada, que ela estava só desatenta mesmo. Mas fato é que o Nubank não falhou.
bem que não cometeu nenhum erro. Quem cometeu foi o cliente que não prestou atenção e aquela operadora lá do lanche. No dia seguinte, adivinha para quem o cliente ligou? Para o Nubank. O cliente nem sempre tem razão, mas ele tem as suas razões. Ele achou que o Nubank ia ajudá-lo. Porque você é tão moderno, você vai saber se você não vai até essa etapa, né? Até a etapa 2. E no protocolo, no script dessa atendente, estava dizendo assim: olha, você tem que ir lá pedir o estorno no estabelecimento. Pois bem, essa atendente olhou e falou: nossa, mas o cara tá com ressaca física, vai saber se não tá com ressaca moral. Eu vou dar esse tipo de orientação para ele? Putz, vou tentar fazer diferente. E ela quebrou o protocolo para o lado do bem aqui, só que pegou, passou a mão no celular, ligou. Gente, se resolveu muito facilmente. Percebam que ela resolveu o problema de uma forma mais simples. Aí eles foram para o efeito uau, que a gente tanto vê nas redes sociais, acha legal, acha que experiência do cliente é isso. Eles mandaram uma mini sanduicheira roxa com várias receitas, x-salada, misto quente, bauru, e escreveram uma cartinha, dizendo assim, olha, da próxima vez que você fizer, né, der fome na madrugada, e você estiver nessa situação, faz seu lanche em casa, daí você não vai passar esse tipo de perrengue. Todo mundo riu, esse caso viralizou, foi maravilhoso. Eu nem quero que vocês fiquem com a sanduicheira na cabeça, eu quero que vocês pensem o seguinte: imagina que ela tivesse mandado a sanduicheira antes de se mostrar preocupada com a resolução do problema, antes de ter dado um jeito de ser fácil de resolver esse problema. Então, quando a gente fala de experiência do cliente, é isso, é tudo que qualquer pessoa da empresa faça, de presidente a porteiro, de porteiro a presidente, que cause no cliente algum tipo de sentimento, sensação, percepção. Mas é óbvio que a essa altura vocês perceberam que isso é diferente de sucesso, que é o que no SaaS muitas vezes as pessoas nos cobram. Para dizer um exemplo de sucesso, eu vou trazer a saúde, né? Você vai ao médico. O escritório é lindo, tem cheirinho, tem musiquinha, mas o médico não te deu um diagnóstico correto. Você não vai voltar nesse médico. A experiência foi ótima, mas o sucesso não rolou. A mesma coisa serviria também para um lugar que tivesse só sucesso e não tivesse uma boa experiência. Você foi, ficou 4 horas de pé, tinha criança chorando para tudo que é lado, não agilizaram seu atendimento, não te trataram pelo nome, nem mediram tua temperatura, mas no final você saiu com o diagnóstico correto. Em ambos os casos, talvez o cliente te abandone, tá? Então, por isso a gente vê a necessidade dessas coisas andarem juntas. Já quando eu penso no termo UX, a primeira vez que eu ouvi, entrei em pânico. Lembro que eu até trabalhava com o Perini nessa época e eu ouvi UX, pensei, coisa de tecnologia, é do Perini, isso aqui comigo não morreu, né? Nada a ver, tá? Total. Só que cada vez mais eu entendo que UX esteve na nossa vida durante muitos anos. Há 4.000 anos atrás, os chineses falavam sobre Feng Shui, que na verdade a pronúncia correta, gente, é Feng Shui. Ó que chique. Feng Shui. Pois bem, eles diziam o seguinte: ar e água é o que significa na tradução para o português, e diziam o seguinte: ó, se eu organizar minha casa muito bem, com as cores adequadas, com os rituais acontecendo nos ambientes corretos, com os objetos bem distribuídos, a vida vai fluir melhor. E eu vou dar um exemplo bobo, tá? Imagina que você tem uma mesa no meio da tua casa e você faz home office. E você tem que desviar dessa mesa 20 vezes ao dia, e cada desvio leva 30 segundos. Final do dia, você vai ter perdido 10 minutos. Aqueles 10 minutos que você atrasou para pegar a tua comida lá do iFood, que você atrasou porque você estava desviando a mesa. Aqueles 10 minutos que você podia estar com a tua família. Isso a gente está falando de Feng Shui, tá? De Feng Shui. Mas percebe que isso tem a ver com site? Que é fácil ou difícil encontrar alguma coisa? Percebe que isso tem a ver com quando você entra numa loja, é fácil ou é difícil encontrar essa coisa? Quando tem a explicação, né, de cada coisa que a gente faz dentro de uma jornada de um cliente. Então, isso já era usabilidade. Da Vinci talvez merecesse um título de usabilidade se a gente viajasse na maionese, porque ele era muito interessado para se tornar interessante, para tornar as coisas claras para todo mundo. Uma vez desafiaram o Da Vinci dizendo assim: olha, a gente quer que você desenhe um quadro de anjo. E ele falou: cara, mas eu nunca vi um anjo. Qual era a postura adequada? E tudo que eu estou trazendo aqui dá para trazer para a tecnologia, dá para trazer para qualquer negócio. Porque a mensagem principal é ser interessado para ser interessante. Olhar com os olhos do cliente, não só com os meus, e ver como isso funciona no dia a dia. Da Vinci foi para campo, literalmente, para o meio da floresta, pegou uns pássaros, engaiolou e ficou dias observando, né, como é que era a cor das penas, que diferença tinha, como se abria, se era mais longa, mais curta e tal. E na época ele desenhou, óbvio, hoje a gente olha e fala, uma asa simples. Na época era tipo 4K, sabe? Eles falavam, nossa, o cara é iluminado por Deus. E é isso que vai causando a sensação de, cara, essa marca é muito top. Por que que alguém gosta de RD? Ah, é porque eles têm um congresso. Ah, é porque eles não sei o que lá. As pessoas gostam pelo conjunto da obra, pelo quanto é orientado e tal, pelo interessado para ser interessante. Não poderia deixar de citar o Walt Disney também, né?
que ele cria até do problema do limão ele faz uma limonada, do problema ele transforma em algo interessante. Por exemplo, uma fila. Camila, mas dá ticket para a pessoa ir lá e voltar e não sei o que lá. Não, não seria a mesma coisa. Ele co-constrói com o cliente. Ele diz assim: olha, você vai investir 75 minutos se você entrar nessa fila. E você consente ou não. É teu critério. Caso você esteja na fila, você vai se sentir menos bravo. Porque você vai falar assim: não, mas eu quis também. Não foi só a Disney que formou essa fila, eu também quis ficar. Aí tem alguns segredinhos para a gente pensar e começar a pensar como é que eu posso trazer isso para os meus SLAs, para coisas do dia a dia. Porque esses 75 minutos estão inflacionados. Às vezes a gente dá o tempo muito na régua, né? Em 10 horas eu te respondo. E você realmente tem 10 horas para solucionar. Será que a gente não poderia inflacionar um pouquinho e surpreender, entregando em 10 algo que você prometeu 12? Coisa que o Walt Disney faz, porque você entra em 75 e você vai sair com 60 minutos. Você vai falar: caraca, hoje é meu dia de sorte. Ou além disso, o que dá para acontecer no meio do caminho? Pensando em comunicações criativas legais que podem existir. Lá ele tem alguns quiz, tipo assim, você passa lá e fala assim: nossa, olha, qual o maior deserto do mundo? Ou entra alguém desenhando um Mickey de sabão no chão para você. Na verdade, aquela hora você saca o celular e não quer que a fila ande mais. Fala: não quero mais que a fila ande. E aí, olha só, o problema se torna algo positivo. Como é que a gente pode pensar nessas coisas? Sendo interessado para ser interessante e pensando que muitas das coisas que a gente faz são emocionais, que o que a gente quer despertar no nosso cliente é emocional. Martin Lindstrom, um cara que eu sou fãzaça, e ele escreveu algumas obras como A Lógica do Consumo, Small Data, Brand Sense, que são livros incríveis que falam de neurociência. Ele é um cara fora da curva, tá, gente? Ele escaneou milhares de cérebros para chegar às conclusões que chegou. E ele mostra que mais de 85% das nossas decisões são emocionais. Ah, Camila, mas eu sou engenheiro, engenheira. Eu não penso dessa forma. Pensa, 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 pensa. Só que a gente racionaliza depois. Então eu justifico e falo assim: aí eu chego e falo assim: não, eu prefiro essa marca aqui porque custo-benefício. Vou mudar de fornecedor aqui do meu SaaS porque custo-benefício. E na verdade ela tem a sensação, esse monte de sensações. Mas do que é feito uma emoção, né? Que aí a gente entra numa parte já, tipo, do que faz uma emoção? Comprar no Mercado Livre? Como é que faz? Tem um livro chamado Pense Rápido e Devagar, que ele mostra o quanto a nossa máquina, cérebro, que a gente acha que a gente é muito foda, muito evoluído, mas na verdade a máquina ela é muito primitiva. Ela economiza energia, ela vai fazer de tudo para economizar energia. A gente toma em média 35 mil decisões diárias e o teu cérebro vai por mim, não quer tomar essas decisões. E aí ele divide lá o cérebro nas explicações dele entre sistema um e sistema 2. O que a gente tem que fazer é adicionar muito mais o sistema um do nosso cliente, uma explicação ao longo da jornada. O sistema um é rápido, intuitivo, automático. Vou fazer um teste com vocês. Não façam a conta que eu vou falar aqui agora. 2 mais 2. Difícil alguém não fazer. Se você aprendeu alguma vez na vida, você faz. Ou se você não entendeu o que eu falei, daí você talvez não. Mas a maioria das pessoas faz. Só que às vezes a gente aciona o sistema 2 do nosso cliente. 37 vezes 378. Coisa horrorosa, Camila. Você levaria 7 passos para chegar a essa conclusão. Porque você pegaria o celular, desbloquearia o celular, colocaria o primeiro número, encontraria a calculadora, colocaria o primeiro número, colocaria vezes, colocaria o segundo número e colocaria o igual. 7 passos. Sabe aquilo que você diz assim para o cliente? Ah, tá no manual. Tá lá no contrato. Ah, tá lá no não sei onde. Se ele perguntou para você, meu amigo, minha amiga, se ele perguntou para você, é porque ele não quer procurar no manual. Ele não quer procurar aquele e-mail XPTO. E aí é que a gente entra. Absorva a complexidade para facilitar a vida do outro. Aí começa a emoção, fala assim: eu quero me relacionar mais com a Camila, porque é tão mais fácil me relacionar com ela. Ela sempre facilita para mim. Vai chegar uma reunião. Você sabe que tá lá no invite, mas custa mandar no WhatsApp também, gente, tá aqui o link. Daqui a pouco vai começar. Nossa, o cliente fala: gente, essa pessoa é muito atenta. Até nos mínimos detalhes, confirma o recebimento do e-mail. Nossa, essas pessoas ganham o céu. Quando é que isso começa? Ao longo de toda a jornada. Mas começa lá no Zero Moment of Truth, que é o Google conhece esse termo chamado momento zero da verdade, em que eu vou pesquisar no Reclame Aqui, eu vou pesquisar no LinkedIn, eu vou conversar com outros profissionais do mercado, eu vou num evento, eu quero saber qual é essa marca. Reputação. Percebe como tudo fecha no mesmo ciclo? Porque depois da reputação. Mas aí eu pergunto assim: a gente está preparado, por exemplo, pensando no Zero Moment of Truth, você que atua em diversas áreas aí, em diversos pontos de contato do cliente. Qual foi a última vez que você se interessou, deu uma de dar 20, foi interessado para ser interessante, sobre o que teu cliente tem de dúvidas antes de se tornar cliente? Ah, Camila, eu sei, porque a gente teve um treinamento de vendas aqui. Tem um negócio
que eu sempre digo assim, presentinho para quem ainda não conhece essa ferramenta. A ferramenta se chama Also Asked e você pode perguntar. Por exemplo, digamos que você seja um CRM. Que as pessoas mais têm perguntado sobre o CRM? Aqui eu trouxe uma degustação de como eu faço normalmente, né? Você vai lá, vai procurar o Also Asked, vai colocar CRM e vai ver. Você está preparado para responder essas perguntas do cliente? Ao longo da jornada, nos diversos pontos de contato que ele vai te perguntar. Você está preparado para tirar as dúvidas? Lembrando que, no caso do Google, 80% do tempo você vai pensar no que é o teu core business e 20% do tempo no que importa para o outro. Importa para o outro. Aqui eu fiz uma demonstração como me tornar palestrante, que é a coisa que às vezes as pessoas me perguntam. E aí, quando vier a resposta, eu estou preparada para responder isso aqui? Se eu não estou, eu não deveria entrar ainda na conversa com o cliente, ou eu não, e esse é o exercício que eu não deveria fazer só se eu sou de vendas. Eu devia fazer em qualquer situação. Olha quantas opções, só pensando em palestrantes. Só que é uma ferramenta que pode ficar de presente aí para vocês. O Walt Disney, ele deu um nome para esse negócio de ser interessado para ser interessante. Ele chama de guestologia, que é a arte de tratar o cliente como um convidado. Uma coisa é eu chamar um cliente para vir almoçar aqui em casa. Eu certamente o tratarei bem, vou preparar o melhor kit e tal. Mas e se eu chamar o meu melhor amigo? Cara, eu sei que time ele torce, eu vou zoar ele mais ou menos. Eu sei se ele gosta de incenso ou se ele tem alergia. Eu sei se. Enfim, tudo. E o Walt Disney diz que a gente só consegue isso intencionalmente. Por exemplo, o Walt Disney entrou de joelhos no parque para ver o que as pessoas viam. E ele percebeu que as pessoas viam um monte de bundinhas e falou: putz, que experiência ruim. E criou um processo, agachar na altura dos olhos do cliente. Ou ele percebeu que em algumas culturas apontar com um dedo é extremamente ofensivo, que é a mesma coisa que no Brasil dar o dedo do meio para alguém. Então ele criou um processo, apontar com dois dedos. Só que para isso ele precisou ser interessado para ser interessante. A 99 coloca as pessoas para dirigir carros de aplicativo e tal. Falei da pirâmide de Maslow e quando eu comecei a pensar o conteúdo, falei, putz, isso não dá, isso não dá, isso dá, isso dá. E uma das coisas que eu pensei, cara, eles têm que saber que isso existe. Tem um cara que ano passado ele escreveu toda uma tese que foi aprovada e tudo mais, que ele questionou Maslow. Ele falou, Maslow, na época do Maslow não tinham redes sociais, não tinha um monte de coisa. E ele mostra que a base da pirâmide chama pirâmide de Hunt, tá? O autor dessa teoria é Tiago Tabajara. Ele diz que a base, na verdade, é ego. Bombeiros nos Estados Unidos morrem até 8 vezes mais do que bombeiros em qualquer outro lugar do mundo. O que que eu faço com essa informação, Camila? Pensa que o cara que comprou esse software, ele quer saber usar. E ele não quer saber usar e dizer, tua empresa é ótima, ele quer dizer, eu sou incrível porque eu soube usar antes das outras pessoas. Então você ajuda ele a nutrir esse ego. Gente, é bizarro, mas é isso que acontece. Quando ele tem dificuldade em resolver um problema, ele não está preocupado só no SLA. Ele está preocupado no que o chefe dele vai dizer. Porra, você não resolve nada, eu sempre tenho que entrar. Porque parece negócio de mãe, né? Mãe fala assim, procura direitinho. Aí quando a mãe chega, a mãe acha. E quando a criança procura, é isso, é o ego dele que está em jogo. Então, como é que a gente olha para esse tipo de coisa? Dicas práticas, já rumando aqui para o final, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, no onboard, para eu pensar de forma assertiva e com a cabeça do cliente. Valor é tudo que eu disse que é incrível. E eu vou trazer um exemplo de academia. Valor é a pessoa te vendeu que você vai ter um personal, que vai ter a melhor infraestrutura. Isso é valor. Isso não vai fazer a pessoa chegar no objetivo. Qual é o objetivo? Ah, eu quero eliminar 10 quilos. E eu sempre tenho que ir de sucesso em sucesso. Não vou entregar tudo de uma vez. A pessoa não vai emagrecer 10 quilos só porque ela se matriculou na academia. Mas qual é esse primeiro sucesso? Eu estou pronto para parabenizar este primeiro sucesso? Que seria, por exemplo, eliminar 1 quilo. Se você começa a pegar isso na mente, você fala, putz, faz sentido, deixa eu começar a refletir mais sobre isso. Quando eu começo a ver esse tipo de coisa, eu consigo entender o que tipos de ponto de contato eu tenho que ter em cada momento da jornada com o meu cliente. E com qual tipo de cliente? Porque existem esses quatro aqui, né? O Tech Touch, que é completamente tecnológico, Low Touch, que é mais ou menos, o High Touch, que é tipo assim, total, síncrono, e o Mid Touch. E você não vai fazer isso com todo mundo. Tanto que outra coisa super importante é como é que você segmenta a tua base. Camila, mas segmentar com outra área. Se você tem esse pensamento, talvez aí estejam grandes falhas, porque a gente tem que ter a visão 360, de que 20%, a maior parte dos nossos esforços vão estar naqueles 20% da base que trazem a maioria dos resultados. Só que eu preciso ter isso muito claro, para eu saber o que que é valor para cada um, para eu pensar numa jornada mais fluida, para eu pensar no meu MRR, que é uma métrica que muitas pessoas têm começado a olhar mais de perto, né? Puxa, qual que tem o valor do plano mensal, o número ativo e qual que tem. E começar a comparar as tuas bases de fato. O HubSpot fez um estudo
que ele mostra que os clientes, vários deles vão abandonar já no freemium, sabe aquela teste grátis? Ele já vai abandonar. No onboard, muita gente também vai abandonar, então o tempo todo. No ongoing, na evolução, o tempo todo ele quer melhoria, ele quer facilidades. Aqui tem um guia de onboard, eu vou deixar essa apresentação disponível para vocês, tá, gente? Já já eu coloco aqui no chat. Enquanto a Ceci estiver falando, eu coloco o link aqui para vocês baixarem, buscarem. Mas, por exemplo, cada área deveria ter um playbook como esse aqui. Esse é um playbook, um guia processual que todas as áreas poderiam ter. Aqui é de onboard, tá? Só para vocês terem ideia. Não entre para uma reunião de onboard sem ter a visão geral. Ou seja, qual é o nome da empresa, o que que ela comprou, o que que a gente pode fazer por ela. O que que ela comprou de fato? Tipo assim, qual é a limitação do que ela comprou? Para eu já ter essa resposta, porque não tem mais coisa mais horrorosa que você pega de calça curta, falando assim, ai, desculpa, falei dessa funcionalidade do WhatsApp, mas para tua conta não tem. A pessoa vai falar, nossa, que mico. Na hora de me vender, vieram com mundos e fundos. Responsabilidade, o que que é nossa responsabilidade, o que que é do cliente. Educação, por exemplo. Acabou a reunião. Onde ela vai se nutrir, se abastecer de mais conteúdo? Tem blog, tem vídeo, tem tutorial. O que que tem para essa pessoa ser. E preparar todo esse arcabouço. O projeto do cronograma num onboard, do tipo, ó, vai durar 6 meses e vai ser assim, e cada semana tem uma tarefa para a pessoa já começar a liberar a agenda dela para aquele compromisso e levar a sério. Template, ela vai precisar de algum documento, já venha com isso preparado. E, claro, pensar em que riscos podem acontecer, tipo, na hora não carrega determinada coisa. Qual é o teu plano de ação em cima disso? Então, não deveríamos entrar em ação de onboard, em projetos de onboard sem isso. Assim como não deveríamos entrar em nenhuma outra etapa sem essas coisas disponíveis. E por último, gente, para fechar aqui, no IMD da Suíça, tem se falado muito sobre não fazer mais só o que é viável. O famoso MVP que a gente escutou durante a vida toda, né? Ah, faz um MVP, que é Minimal Viable Project, um projeto minimamente viável. No IMD se troca o viável pelo amável, pelo lovable, né? Pelo amável. Do que é feita a amabilidade? Deixo aquela dica do Martin Lindstrom, do livro A Lógica do Consumo, onde basicamente ele compara. A religião existe há muitos séculos, assim como grandes marcas tipo Coca-Cola, McDonald's, Apple também serão lembradas, porque eles cumprem esses 9 pilares aqui, tá? Acreditar, confiança. Ninguém fica numa fila para comprar um iPhone 15 se não achar que é top mesmo. Assim como ninguém vai a uma casa sagrada, seja ela qual religião for, se não acreditar. Evangelizar. Quem somos nós para achar que a gente tem que parar de falar sobre a história da nossa marca, sobre como funciona, sobre direto fazer live, sobre direto trazer coisa? Se lê a Bíblia há milhares de séculos e séculos e séculos. E o caminhão da Coca-Cola, todo ano passa com a Coca-Cola por aí. Você já sabe o que é. Ou o poder de contar uma história. Tem um experimento feito por Robbie Walker em 2009, em que ele comprou vários objetos de US$ 1 e pediu para escritores atribuírem histórias a isso. Esses objetos foram vendidos, alguns deles, por mais de US$ 60. Então, que história você conta em cada ponto de contato? Que apelo sensorial você tem? Fica a dica para pensar, e você poderia fazer isso em forma de canvas, tá? Porque eu odeio dizer um negócio e falar assim, é isso aí, reflitam, leve essa. Então, assim, tira as coisas do papel, começa a pensar assim: essa aqui é uma ferramenta simples, de 5W2H, onde eu respondo o que eu quero fazer, para solucionar o quê, ou seja, o porquê. Quem, quando, onde, quanto, como. Mas lembrem do amável, lembrem desses 9 pilares aqui, ó, pensem neles. Tipo, putz, como é que eu posso colocar isso aqui para agir, né? E provavelmente a gente sai com. Eu gosto de moral da história, né? A gente sai com algumas provocações aqui. Eu tenho uma primeira que eu adoro a frase da Hobbs, não sei quem segue ela nas redes sociais, que ela diz assim: ó, clientes felizes cancela sorrindo. Então não é só sobre felicidade. Tem que ter sucesso junto, tem que ter o primeiro valor, tem que ter o objetivo muito claro. Garanta que tenha sustentação em toda a trajetória ali. Veja o que seu cliente de fato ver. Então, aquilo do Elso Esquid e tal, de cliente oculto, faça, seja curioso, interessado. Senta lá, vai um dia trabalhar com o teu cliente, fala assim, mete o louco, fala assim, vou sentar aqui com você e trabalhar com você, deixa eu assistir. E façamos mais MLPs do que MVPs. E eu gosto sempre de fechar com essa frase para dizer assim, gente, pode ser que eu tenha dito coisas que vocês já sabiam, de um jeito diferente, ou pode ser que eu tenha dito coisas novas, mas eu entro sempre em cena para honrar essa frase de Arthur Schopenhauer, que diz que o segredo não é ver o que ninguém viu, mas enxergar de forma diferente o que todo mundo vê. Então, essas provocações era para deixar nossa cabeça, tipo, faz sentido ou não faz sentido? Encaixa ou não encaixa? Então,
Por isso, a Camila falou rápido porque tem pouco tempo. Não, eu falo na velocidade 2.0, tá, gente? Que eu tô tão empolgada, então eu falo assim mesmo, tá? Desculpe caso alguém não tenha conseguido acompanhar a linha de raciocínio. That's it, Perini. Muito obrigada, gente. That's it. Não, eu agradeço a exposição, mas a gente combinou de ter 10 ou 15 minutos de Q&A É. e eu pretendo aproveitá-lo se ninguém quiser aproveitar antes de mim. Então, pessoal, TED Speaker, autora, um monte de coisa. É difícil ter uma oportunidade de ter assim um papo sem pauta. Aproveitem. Será que tem alguém já com alguma pergunta para Camila, alguma ideia, alguma coisa que quer trazer ou posso pegar a primeira posição? Se tu não pegar a primeira posição, eu pego, Felipe. Só abrir o microfone Uhum. e falar, pessoal, sem problema nenhum. Vou puxar a fila então, vai, para empolgar também as pessoas. Camis, parabéns pelo conteúdo, sempre incrível. Eu queria, eu sei que é pouco tempo, tá? Mas eu queria ouvir um pouquinho de rocks que você comentou ali no começo. Eu sei que é uma coisa muito nova para o mercado, não tem um consenso. E essa semana eu ouvi uma coisa assim, do diretor que eu fiquei, meu Deus. Que ele diz que quando a gente começa a querer cruzar muitos dados, achar coisas muito mirabolantes para justificar, a gente está mais arrumando uma forma de sabonetar do que de fato mostrar resultado, né? Seria mais fácil pelo simples. Queria que você comentasse um pouco mais sobre essa parte. Tá, legal. Eu vou compartilhar a tela muito rapidamente, só para trazer um exemplo aqui, tá? Existem alguns tipos de ROX. O ROX realmente não é tipo uma medida como o ROI que tem um cálculo correto. O ROX é a alquimia de você conseguir conectar o quanto um NPS positivo causa mais vendas. Tem até o criador da fórmula do NPS, ele criou o livro A Pergunta Definitiva e ele viu que a galera estava sabonetando, tá, Amanda? Sabonetando em busca do NPS positivo, mas não do resultado adequado. E aí ele criou um livro que tem até um nome meio motivacional, né? Ah, ai, é, busca de propósito? Alguma coisa. Depois eu mando o nome. Winning by Purpose, né? É isso, não Isso, é? isso. Esses dias eu tava indo para Manaus lendo o livro, daí a moça falou assim: Ah, eu adoro livro motivacional. Eu falei: Não, não é isso não. Mas o que ele quis dizer é que ele sempre teve medo de trazer por um lado meio fofo, NPS, essas coisas, mas que é isso que ele quer dizer. Tem que ser tão bom a ponto do cliente comprar mais, a ponto do cliente recomendar mais. Aqui é um negócio que a gente mostra em aula, às vezes, tipos de retorno sobre a experiência. É cruzar dados de negócio com dados de experiência. É cruzar custo de aquisição que reduziu, porque os clientes estão falando tão bem que tem mais recomendação, recorrência. Então, desceu o custo de. Então, e não tem como fazer se eu não cruzar, é cruzamento. Tanto que no livro desse do Chique, que a Cecília falou em inglês. Ô, Cecília, em inglês eu já gastei, já falei hot, já que sei lá. Em busca de propósito. Não. É Depois eu vencendo com propósito, em vencendo com português. Eu não propósito. lembrei. Vencendo com propósito. É que ela é gringa, ela já pensa em inglês, gente. Eu achei chique. Mas é pensar nessas coisas, tá aqui, Amanda. Pô, o meu NPS tem que cruzar, talvez, com recorrência, recomendação, com redução de churn, com upsell, com cross-sell, com redução de downsell, que às vezes parece mais invisível, né? Porque você continua com clientes, mas o cliente usa menos. Por quê? Porque a experiência não foi tão legal. Ó, vamos analisar NPS, putz, ó, ele já não deixa a carteira toda com a gente, ele deixa só um pedaço. E tem outras coisas que impactam até no negócio, por exemplo, aumento de eficiência. Não tem ganho financeiro, não tem ganho de visibilidade, mas você ganha em eficiência. Porque o teu cliente disse que, eu atendi esses dias, a gente estava fazendo um mapa de jornada e tal, numa empresa SaaS, e aí eles colocavam um freemium. E eles falaram, cara, a gente tem que dizer para os professores que eles têm que dar aulas melhores, daí a gente foi um passo antes, a gente falou assim, mas o cliente assiste? E a gente fez um grupo focal. E nesse grupo focal, sabatinando, uma das perguntas que a gente fez, por que vocês assistem? Ah, eu não ninguém assistia. A gente falou, mas por que não assistia? Ah, porque eu achei que se eu clicasse eu tinha que pagar. Então, o que resolvia para que eles usassem o freemium? Uma frase dizendo, os 30 primeiros dias gratuitos. Parece muito óbvio, mas a experiência do cliente mora nas propriedades. E depois eles conseguiram destravar esse freemium que levou a mais vendas. Então, essa experiência impactou todo o restante. Mas tem que ser um pouco alquimista. Mas não é sabonetar, não. Só que tem que conectar. Eu brinco, lembra do jogo quando a gente era criança que falava assim, que animal tem tromba? Daí tem tromba e aqui um monte de animais para você conectar. Então é conectar, fazer essas conexões. Esses são alguns tipos de retorno sobre a experiência, mas a gente precisa refletir o tempo todo, tá? Então,
Fala que não pode falar que vai sabonetar, não. É alquimia, é o cohort, é conseguir conectar as coisas. Vencendo com propósito, vencendo com propósito. Não vou esquecer mais. Pronto. Respondi, Goi, Amanda? Super, super respondido. Já vou procurar também, que eu não tinha visto ainda esse livro. Show. tinha gente na fila. Alguém abriu o microfone, foi falar, Era a falou junto com a Irene. Amanda. Vamos aproveitar. Eu acho que era a Irene, não tenho certeza, mas, né, tipo, pela minha memória ocular aqui, sei lá. Tá no mudo, Irene. É, Agora foi. ouvindo ela falar, e aí fica assim. Aí como incomoda quando alguém fala coisas que a gente já conhece e parece tão óbvias para falar de coisas óbvias que as pessoas não fazem e não dizem, né? É sempre um incômodo, né? E aí ouvindo a Camila falar, e ela fala do atendimento do cliente, da experiência, e realmente quando a gente para pensar em cliente, que vê que a pessoa faz uma coisa ou entrega alguma coisa e ela acha que aquela é uma obrigação, como se estivesse fazendo um favor para o cliente, e todo o restante falta para ser bem atendido, tipo, a experiência 100% em todos os momentos, em eu ser atendido com a resposta correta, no prazo correto, naquilo que realmente eu queria e não naquilo que a pessoa quer me entregar, parece tão óbvio, né? E tantas experiências, mas incomoda ouvir, porque justamente às vezes esse óbvio é que falta para conseguir implementar, né? Tipo, o básico bem feito, né? E o básico Uhum. bem feito é você atender naquilo que é básico, o que eu espero, ser atendido naquilo que eu preciso, com uma resposta certa, num prazo que me resolva e que o outro lado contabilize o tempo que eu fico parada quando ele não me responde corretamente ou quando me faz esperar por essa resposta. Que ele olhasse para isso, né? Exato, exato. Incomoda quando fala do básico, né? A obviedade, e é doido, porque vários lugares que eu vou, a pessoa fala, eu já sabia disso, mas olha, que bom falar o óbvio de novo, porque resgata, né? A gente trabalha com treinamento de experiência do cliente e várias vezes a gente faz reuniões aqui sobre o óbvio. É isso. Que tu fica esperando assim, uau, qual vai ser a chave mágica? A chave mágica é essa. Atenda o cliente naquilo que ele espera, na forma, no prazo que ele precisa realmente, e com uma resposta correta. É. E esse é o Ah, desafio. posso fazer uma perguntinha? Vou Manda. conectar, assim, a Irene é minha chefe. Então, eu Hum. não tô falando da Irene, mas tô falando de chefes em geral, tá? Vamos separar as coisas. Mas assim, seguinte, é, Ele preparou para existem, poder falar, você viu? Ó, não, porque depois eu levo bronca aí não, mas não tem nada a ver. Tem empresas no Brasil que são de uma era assim, de muitos anos atrás, as vencedoras. Eu vou citar uns nomes aí, DataSul, TOTS, tem 30 anos de existência, 20 anos, 15 anos de existência. E essa jornada, na verdade, essas empresas de tecnologia já não são cool, já não são assim. É uma velha guarda se entrincheirando em hábitos, inclusive antigos. Um dos hábitos antigos que eu vejo acontecer muito e atrapalha essa nova visão é pensar que o atendimento ou o suporte é meio que obrigação. É a mentalidade, a cultura em torno da empresa pensar o suporte. Supondo que alguém aqui ou alguém trabalham em empresas que têm essa cultura onde o suporte é contratar gente assim, segura o custo o máximo possível, coloca o analista N1 lá que está cru e tenta fazer o máximo possível com o menor número de recursos. Como é que a gente consegue ser um campeão da ideia que o investimento vale a pena? Vamos supor que eu tenho um chefe dinossauro, eu quero levar ele para essa nova visão. Você teria um caminho das pedras assim básico, histórias para contar, coisas para fazer, livros para recomendar, filmes para assistir, o que for? Consultorias para vender, mentoria também. eu acho que eu teria pessoas para apresentar, porque é o problema de todo mundo tem que mostrar. E até as empresas mais cult, não, mas cult não, né? Cool, mais divertidas, elas ainda assim sofrem. Então, o que a gente diz é sempre, faça um catadão dos números. Ontem a gente estava, acho que o Wagner está aqui com a gente, que está passando pela mentoria avançada aqui. Estou E sim. ontem, tá aí, Wagner, grande, ele é professor também e tal. Eles fizeram uma atividade em que salas paralelas eles começaram a discutir sobre esse campo que eu passei aqui rapidamente para vocês. E uma das coisas era, tá, quanto?
quanto vai gastar, quanto vai trazer. E o quanto vai trazer é o que vai fazer com que a pessoa tome essa decisão do vou investir ou não vou investir. Essa é a mentalidade. O líder sempre está pensando em como vai atingir as metas. A primeira coisa é que você conhecer bem o teu líder para saber quais são as metas que ele está correndo atrás, quais são as... Porque se ele está correndo atrás de bananas e você chega e fala assim, morango é tão legal, é super tendência, ele vai falar, cara, nada a ver. Corre o risco até ele te mandar embora, falar, cara, essa pessoa não tem nada a ver, ela não veste a camisa da empresa. Então, entenda muito bem os valores da empresa, todo o negócio. Se possível, pergunte quais foram as. Talvez você não participe do planejamento estratégico, mas pergunte o que foi discutido lá no planejamento estratégico, para onde a empresa está indo, para onde a gente está indo. Com base nisso, capte dados que agreguem para aquele resultado final. Por exemplo, a empresa tem que crescer 3 vezes. Como que você faz, como melhorar a experiência do cliente vai fazer com que cresça 3 vezes? Às vezes você vai ter que criar quase que um MLP para apresentar e dizendo, se a gente fizer isso, a gente vai ter esse número de aumento de vendas, ou vai ter esse número de redução de chamados de suporte. Se o onboard, por exemplo, for um onboard magnânimo, já aconteceu, a gente já tentou uma empresa aqui de prospecção no LinkedIn, né? Não sei quem tem aí, Cata Cliente e tal, que é o nome da ferramenta. E eles tinham muita chamada de suporte, muito chamado, muito chamado. E o onboard era, tipo, muito rápido, muito tipo, daqui e mexa. E é óbvio que eles não teriam um monte de suporte, porque o onboard não era tão caprichadinho. E aí a gente falou assim, olha, de duas uma, ou cria uma obrigatoriedade para a pessoa começar a usar a ferramenta para ela fazer o onboard online, ou coloca uma pessoa para explicar, para tirar dúvida, para fazer junto. E eles mudaram algumas pecinhas e isso já reverberou naquele número. Mas é sempre pensar em que número eu poderia mexer. Será que pode mexer num tempo médio de atendimento? Será que pode mexer numa redução de chamados? Será que pode minimizar o número de pessoas que estão olhando para aquela tarefa e poderiam olhar para a inovação, olhar para outra coisa? Mas é sempre pensar qual é o ponteiro que foi definido no planejamento estratégico e como que eu vou fazer mexe nesse ponteiro. Normalmente cai em venda, tá, gente? Normalmente cai em venda e em produtividade, tá? Então, é difícil. Se você conseguir alguma coisa que conecta nesse, você tem metade do homem ali na sala da liderança. Posso falar? Manda bala, Wagner. Legal. Gente, só para contribuir no que o Felipe falou, boa tarde, né? Eu sou Wagner Strevenski, sou aqui do Rio Grande do Sul, sou consultor de negócios, atualmente atendendo o pessoal da estética, só para saber um pouquinho de mim, e também sou professor universitário. Como a Camila falou, ontem à noite nós estávamos fazendo exatamente esse exercício e foi interessante porque nós trouxemos o case real. Eu não vou abrir a câmera porque eu não estou num ambiente muito legal, tá, gente? O que aconteceu? O dono é o que estava fazendo exercício comigo, o dono da empresa estava fazendo exercício comigo. E o comentário dele foi: nós estamos perdendo dinheiro, nós estamos deixando dinheiro na mesa. E ele disse que ele teria que convencer o sócio dele. A gente fez o exercício, eu acredito que ele ia continuar, inclusive eu passei para ele em box, porque ficou comigo o material. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, né? Trazendo exemplo, eu vi que a Camila estava falando sobre isso. Felipe, tem uma coisa que independente do número, ou melhor, independente do tamanho da empresa, o número sempre será visto, tá? Eu tenho 14 anos de experiência na área de compras e logística e processos internos e tudo mais, e tudo é sempre falado em saving. A Irene está aí do teu lado, né? Tua gestora, enfim. Tudo é saving, tudo é dinheiro. E a questão muito particular eu vou comprar a mentoria da Camila, eu vou fazer o curso com a Camila. O que vai me dar de retorno disso? Isso é um exemplo. Eu vou trocar os computadores da empresa, eu vou trocar o RP da empresa. O que vai me trazer de retorno disso? É complicado mensurar isso, tá? O que é de serviço, né? Obviamente. Mas aquilo que consegue extrair os valores fica muito mais fácil. Um exemplo, eu trabalhei em uma empresa, onde foi meu trabalho de conclusão, e o pessoal tinha feito um Milk Run. Para quem não sabe o que é o Milk Run, é a coleta do leite, que foi criada há um tempo atrás, onde tinha lá o pessoalzinho da carrocinha que deixava o leite na casa de cada cliente, pegava a vasilha, a garrafinha vazia e levava para... Então tinha isso. O que acontecia? Dentro das indústrias hoje acontece exatamente isso. Tem um caminhãozinho pequeno, tu vai passando em vários fornecedores, então tu faz o Milk Run. O pessoal da logística fez isso. E eu estava com um dos professores, super, hiper, mega power. Inclusive, o pai dele trabalhou no Ministério do Transporte no Brasil. Fez uma consultoria para ele sobre as nossas redes
rodoviárias, ferroviárias e marítimas, e, consequentemente, eu aproveitei esse gancho e aprimorei meu conhecimento também. Bateu no mudo aí, Wagner. Não sei se concluiu just in time Não, ou. não, foi uma batida aqui, desculpa. Então, assim, o que se concluiu desse roteiro, tá? Que estava sendo deixado aproximadamente R$ 26.000 ao ano num roteiro pequeno, gente, tá? É roteiro semanal que faz ali, tem, sei lá, era 130 quilômetros mais ou menos, que eu me lembro. Então, imagina, R$ 25.000. Isso não é nada, dependendo do tamanho da empresa. Só que se tu for calcular isso como uma empresa calcula, que ela coloca em expoente 2, tu traz 50 mil até, de repente, R$ 100.000 para dentro de casa, porque elas normalmente calculam para 2, 3 anos, porque o planejamento estratégico é para isso. Então, tu tem um saving muito maior. Contei tudo isso para dizer o seguinte, o que eu já tinha dito. Olhar os números é muito importante. Eu brigo muito com o pessoal da estética, por exemplo, que o pessoal da estética quer fazer os procedimentos, quer fazer o olhinho de gato, né, Camila? Quer fazer sobrancelha, quer fazer os cílios, não sei o quê, e não olham para dentro de casa e estão perdendo dinheiro. Um outro exemplo muito rápido, tinha produto vencido, eu perguntei para a pessoa, Tchê, como é que esse produto está vencido? Ah, eu me passei, comprei a mais, fiquei apavorado e esqueci de usar esse. Tá aí tu rasgou dinheiro. E não era um produto barato, tá? Ela rasgou R$ 900 num piscar de olhos. Então, isso é muito importante. Então, tu quer mudar algum cenário dentro de qualquer empresa, seja ela qual tamanho, busca sempre preço, né? A questão financeira. Tenho Agora eu certeza, finalizei. tenho certeza que a Irene concorda que ela já. Toda reunião é assim: cadê a última linha do Excel? Isso é bom. Maravilha! É, ela é CEO, mas é CFO também, então os hábitos não mudam. Vai, eu falei É, tudo isso para uma CEO e para ti. Nossa, eu não sei agora o que eu fiz. Não, tá tranquilo. eu sou a criatura mais cabeça aberta desse mundo, que você pode me falar qualquer assunto. Eu sou aberta a ouvir tudo. E aí depois eu analiso e eu vejo se aquilo pode agregar para mim ou não, né? Mas no Eu bottom sou a line, né? pessoa. Na última linha do Excel, de preferência, que tem muita decisão para tomar, eu só quero ver a última linha mesmo. Porque você também consegue mensurar qualidade de atendimento no Excel, por incrível que pareça. Se você quantificar, e aí a Camila trouxe alguns pontos ali que passou meio batido, mas que você pode quantificar a qualidade do teu atendimento. Por exemplo, com algumas pesquisas bem básicas. Nem vou usar um exemplo de software, para o pessoal não ficar muito bravo comigo. Mas se eu pegar um hotel, você chegou no hotel, se fizer uma pesquisa, como é que foi o seu serviço de recepção? Como é, como é que foi o teu serviço na hora que você chegou no hotel? Como é que foi o serviço no quarto, no restaurante? Como é que estavam as condições do quarto? Se você colocar isso numa pesquisa e quantificar, dá para jogar tudo no Excel. E aí você vai ver, não investir num treinamento ou em algum outro serviço de qualificação de equipe ou sei lá o quê, isso também impacta na última linha do Excel. Então, o Peri me fala de Excel porque eu gosto de quantificar tudo. E eu quantifico tudo. Quando não me dão no Excel, a minha cabeça já está quantificando. E aí eu quantifico assim, quantas vezes eu falei para fazer a pesquisa de SLA, quantas vezes esse cliente está esperando isso, quantas vezes esse cliente já reclamou disso, você sabe? A pessoa fala, não sei, mas por quê? Quanto tempo esse chamado está aberto? Quantas vezes ele já reclamou daquilo? Então, assim, tudo eu quantifico, porque através da quantificação dos dados, você consegue mensurar o tamanho do que você tem que fazer ou deixar de fazer. Então, assim, a satisfação do cliente, o atendimento, também dá para quantificar no Excel e ver a última linha, qual é a satisfação dele. Só que nós não temos, por hábito, a grande maioria da população, ela não é acostumada, porque a gente deveria aprender Excel na escola. Porque se a gente aprendesse o Excel na escola, a gente começou a fazer as 4 operações matemáticas, se a gente aprendesse a quantificar lá,
a gente poderia começar a quantificar quantas vezes a mãe precisou mandar tomar banho e você não foi, quantas vezes a mãe mandou escovar o dente e não foi, entendeu? Quantas vezes a mãe mandou fazer a tarefa e você não fez. E aí, não chegasse no final do mês, ela poderia te dar algum bônus, algum prêmio, alguma qualificação, ter alguma vantagem pelas coisas que você fez certas durante o mês, ou que ela não precisou te mandar fazer, você fez por conta própria. Eu falo assim, tudo dá para quantificar no Excel, se você quiser, inclusive o atendimento e a qualidade do atendimento ao cliente. Isso não é uma sugestão para que se use em Excel como sistema de atendimento, mas, em último caso, Pelo menos você consiga saber, eu acho que na questão do atendimento ao cliente, é importante você mensurar quantas vezes esse cliente precisou acionar pelo mesmo problema, quantas vezes, quanto tempo esse cliente está esperando que você converse com ele ou resolva esse problema dele. Então, é o isso aí. quantificar tudo Eu, para que a gente evolua. Você sabe que a gente trouxe uma especialista nesse assunto, né? Que é a próxima palestrante, inclusive. Ó, eu não quero soar, não quero cortar, mas é porque tem coisa para falar e eu sei que vai dar o mesmo pano para manga daqui a pouco. Então, antes de passar para a Cecília, deixa eu pedir um negócio de surpresa para Camila. Camila, em 30 segundos, o que você faz de bom que você pode oferecer para o pessoal? Qual a sua especialidade? O que o pessoal pode te ligar se estiver precisando? Faz um pitch comercial, faz o seu pitch aí, vende seu Eita! peixe, rapidão. Eita, o nosso grande foco é sempre conectar, ajudar pessoas e empresas a criar e fortalecer elos emocionais com seus clientes que se conectem a resultados. Então, nunca o elo emocional sem algum objetivo final. A gente faz isso por meio de treinamentos, palestras, workshops, mapeamento de jornada, projetos específicos. Tem uma viagem na maionese aí, nos chama, porque se a gente não atender, a gente sabe quem indicar. Né? Porque a gente está sempre no mundo de experiência do cliente, nos principais eventos, roda o Brasil de motorhome, levando o tema experiência do cliente. Então, com certeza, a gente consegue fazer conexões interessantes. Só adicionar, Elevator pitch. deu Yeah! certo, elevator pitch. Adicionar no LinkedIn, posso compartilhar depois com o pessoal os teus contatos, tranquilo? Pode, claro, claro. Eu já Ih, ficou no mudo. Ai, vou colocar aqui no chat. É porque eu ia dar ok aqui no chat. Já vou colocar a apresentação aqui no chat e já coloco as redes aqui. Tá ótimo, mas fica à vontade. Tô hiper à disposição. Camex de amarelo sempre, então tá fácil de achar. aí debaixo tem um All-Star amarelo, com certeza. Não, hoje eu tô toda de amarelo, então hoje nem precisava do All-Star. Tô até com a caneca aqui, tudo amarela. Mas normalmente tem o All-Star. Joia, obrigado de novo, Camis. Obrigada. Muito bom. Só a Camis já podia encher todo esse tempo que a gente tem, mas a gente tem a Cecília, que é Head de Customer Experience da Track. E para quem não conhece a Track, já está atrasado, porque a Track é uma das maiores referências de Customer Experience que a gente tem no Brasil e, quiçá, na nossa região Latam. Eu acho que já está começando a transbordar e ela vai contar daqui a pouco. Então, é um negócio especializado em quantificar todo esse atendimento, fazer toda essa conexão, coletar informação, entregar informação. Então, provavelmente tem muita coisa que a Camila levantou que vai ser cortado. Então, Cecília, corta. Boa, obrigada, Felipe. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Tá tudo certo? Maravilha, porque no início aqui do nosso encontro eu fui meio boicotada pelo Zoom, mas aparentemente consegui dar a volta por cima, que ótimo. Boa. Bom, a ideia da minha fala hoje é falar realmente sobre esse conceito CX, né? A gente, enfim, eu não preparei uma parte especificamente de métrica, acho que a gente pode entrar em outro momento, mas me chamou muito a atenção, por exemplo, que a Amanda levantou a questão do ROX, né? Pô, o ROX realmente ele é né? A Cami que sabe, é um assunto extremamente complexo, porque a gente está sempre correndo atrás de tentar mostrar que o retorno existe, que ele é real. E a Irene já trouxe, né, essa pegada de realmente estar sempre quantificando, olhando, analisando, olhando cada detalhe, os gaps da jornada, falando de outra maneira, né? E esses assuntos estão completamente conectados. E a grande questão de falar sobre CX é que, na verdade, a gente está falando sobre um espectro gigantesco, sobre um conceito que abarca um monte de coisa, né? A Canvas mesmo mostrou agora, então ela foi inclusive rápida, mostrando vários pontos diferentes. Por quê? Porque a gente precisa entender que a gente não está falando de um conceito pequeno, de algo pontual, de um negócio fechado. A gente está falando de um monte de coisa. A gente está falando de ações de encantamento, mas a gente também está falando de eficiência, de impacto de entrega, né? De empresas sustentáveis. E aí, inclusive, Felipe, nessa apresentação que eu preparei,
eu acho que a gente vai poder voltar um pouquinho na tua pergunta sobre, beleza, como é que a gente mostra essa importância, né, para os autogestores? Como é que a gente traz CX como um elemento central das estratégias afinal? Porque realmente esse ROX não é tão simples de calcular, né? Quando a gente consegue, de fato, calcular, porque a gente precisa de um timeline aí para conseguir fazer isso. Então, acho que essas perguntas elas vão continuar nas nossas mentes, a gente vai continuar a desdobrar mais um pouco, mas tudo é dia a dia, é conhecer. A Camis respondeu muito bem ali sobre a questão de você tem que entender o negócio, para onde o negócio está, tem que falar a linguagem do gestor. Não adianta vir com morangos, o cara tá só olhando para a banana. Não, peraí, então vamos falar sobre frutas, e aí você introduz, e aí, né? Então, essa linguagem também é muito importante quando a gente está falando de CX, porque a gente está falando de uma estratégia, de uma mentalidade, etc, né? Mas sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, então. Acho que hoje não terei mais boicote do Zoom, assim espero. Vê se vocês já estão vendo, por favor. Positivo. Estão vendo? Maravilha. Então, vamos lá. Eu estou mais acostumada a usar o Google Meet, então no Zoom às vezes acabo, mas vamos lá. Eu botei aqui o título dessa minha fala, né, como vamos falar de Customer Experience, tá? E por que um título mais genérico assim? Porque a gente tem várias formas de entender e assimilar esse termo, né? E vocês vão ver ao longo da minha fala que eu vou desdobrar para várias pontes diferentes. Então, é uma lógica talvez até um pouco parecida com a da Cami, de tentar puxar vários pequenos assuntos e conectar eles entre si. Então, vamos lá. Falando de Customer Experience. Primeiro, quero me apresentar novamente. Sou Cecília, sou Head de CX da Trek.co hoje. Vou falar um pouquinho da Trek em seguida. Eu atuo com empresas SaaS há mais de 10 anos. Estou há mais de 5 anos fazendo gestão de equipes nessa área do pós-venda em empresas de tecnologia. E sou uma pessoa entusiasmada por inovação, né, diversidade, solução de problemas. Gosto bastante desse assunto e acho que a gente tem que estar sempre extrapolando ele, porque tem muita coisa para falar e muita coisa para aprender. E a Trek, que é a empresa que eu estou atualmente, que eu represento aqui, que eu tenho muito orgulho de estar falando, inclusive eu já vi que tem pessoas do meu time aqui, então estou bem feliz de ver essa galera prestigiando essa conversa também. É uma empresa de tecnologia, né, brasileira, líder do mercado brasileiro e também, né, já com bastante relevância na América Latina, como o Perini tinha comentado, com mais de 600 clientes e que atua num ecossistema assim bastante robusto, que tem 3 principais pilares, né? Só deixar aqui, inclusive deixei o QR Code na tela para quem quiser conhecer um pouco melhor, né? Já acessar o site, conhecer as possibilidades ali dos serviços e do produto da Trek. Mas a gente atua com tecnologia para gestão de indicadores de CX, são plataformas de gestão de CX mesmo, e aí vai envolver disparo de pesquisa, coleta de feedbacks, análises. A gente também tem uma vertente específica, um produto, né? Uma tecnologia para análise na criação de planos de ação, então análise de dados e criação de planos de ação através da inteligência artificial, que é algo que está se falando muito agora. A gente está basicamente nessa era da inteligência artificial, e quando a gente fala de volume de dados, isso é essencial para a gente conseguir ser assertivo e conseguir fazer de fato o CX acontecer, né? Entregar impacto positivo no final para o cliente. A gente tem uma vertente também de educação, engajamento, a gente faz eventos de CX. A gente tem o blog da Trek também, que está sempre com conteúdo novo, muito legal. A gente promove cursos, então recentemente o Tomás Duarte, que é o nosso CEO e meu mentor também, ele abriu uma turma de NPS 3.0, falando agora realmente como que a gente pode buscar esse ROI, né? Na prática a gente está falando, ROI não, desculpa, ROX, né? Que seria o ROI de CX. Então, como a gente vai atrás dele através da indicação dos clientes promotores para outros clientes, né? Gerando outros leads. E a gente também tem uma vertente ali de professional service voltada mais para empresas que não têm ainda uma estrutura de CX para operar as plataformas de tecnologia, mas têm as necessidades muito claras. A gente atua pontualmente com essas demandas também. Então, só um overview rapidamente sobre a Trek e agora vamos para o nosso assunto CX. Qual a ideia hoje? Eu quero falar sobre um breve resumo, então vou falar um pouquinho sobre esses entendimentos diferentes de CX. Por que virou uma tendência trazer isso à tona? Acho importante a gente falar sobre por que agora fala-se tanto de CX, por que a gente está aqui hoje nesse webinar falando de CX. O CX no negócio SaaS, que é quase que o título aí do nosso encontro hoje. CX como uma estratégia, Voice of Customer, VOC, né? Voz do cliente, e a cultura Customer Centric na prática. Então, tem uma parte ali que eu desço um pouquinho para a gente falar de operação. Vou tentar acelerar porque é muita coisa, eu gosto de falar, gosto do assunto. Perini, controla o horário aí para mim para não passar dos limites, tá bom? Sobre o termo CX, vamos lá. Quando a gente fala CX, né, a Cami já trouxe, né, um overview legal, acho que vale a pena recapitular também, porque
porque muita gente acaba ficando um pouco confusa, mas eu vou falar, a gente tem a perspectiva de experiência do cliente pura e simples. Nada simples, mas o termo puro e simples, né? Então, a gente está falando de uma dimensão macro, olhando para uma jornada macro. A gente está olhando para o espectro. Experiência do cliente full, total. A experiência total. Desde o primeiro momento que a pessoa conheceu a marca, até o momento que ela já está lá, fidelizada, ou não, ou detratora, chateadíssima, não quer mais saber da marca. Então, eu estou falando do processo inteiro de interações que a pessoa teve com aquela marca e que deixam ela com determinado sentimento, com determinada forma de pensar em relação àquela empresa. A gente também fala de CX muitas vezes, né? Quando falando a experiência do cliente, muitas vezes olhando para a jornada do cliente, para a parte mais específica do pós-venda. Por quê? Porque o cliente, até contratar o serviço, e aí aqui eu estou falando de um universo SaaS, né? Que é mais nichado aqui para o nosso papo, até contratar o serviço, ele é um lead. Contratou, ele vira cliente. Então, a partir desse turning point aí, dessa virada de chave, a gente tem a jornada do cliente sendo apenas cliente, né? Sem considerar essa história. Então, às vezes, a gente vai falar de CX e, eventualmente, a gente vai estar botando essa lupa nessa parte da jornada, que não é a jornada completa, mas é uma parte da jornada que a gente se importa bastante, porque é o que faz a manutenção da receita ali, né? Da base de clientes das empresas SaaS. E muitas vezes, quando a gente fala de CX, a gente também vai estar falando sobre nome de áreas de empresas, tá? Acontece. Por que eu acho esse disclaimer importante? Porque eu já entrei em benchmarking, as pessoas me chamando, Cecília, preciso fazer vamos fazer um bench, vamos falar sobre CX. Aí eu entro no benchmark achando que a gente vai falar sobre CX, realmente, estratégias, etc. E a pessoa, não, CX é o nome aqui da nossa área de suporte aqui da empresa. Então eu queria fazer um benchmark especificamente sobre suporte do cliente, né? Sobre atendimento. Então, a nossa área de CX aqui é a área de CS, né? E tá tudo bem a gente dar nome das áreas de CX, desde que a gente entenda que existe o conceito CX, a estratégia CX, a mentalidade CX, e também áreas que a gente dá o nome de CX, porque eventualmente são áreas extremamente estratégicas ali para o CX, que precisam desse boost, que precisam dessa pegada muito mais intensa ali de tratamento ao cliente. E aí a gente acaba, né? Bom, essa equipe agora é CX porque ela vai cuidar da experiência do cliente. Ok, não tem problema. Mas a gente não pode esquecer que nunca é uma equipe só que cuida da experiência do cliente. A experiência do cliente é muito maior do que qualquer equipe, né? Ela é uma conjunção de esforços de várias equipes juntas trabalhando por um mesmo propósito. Beleza? Esclarecidos os termos aí que eventualmente vão pipocar, mas o mais importante é a gente sempre lembrar que a gente está trabalhando em prol do cliente. Então, eu vou falar bastante disso aqui ainda. Então, olhando para uma jornada mais macro, a gente teria aqui um primeiro momento, tá? A primeira interação que uma pessoa X, né? Eu vou falar de mim, tomei conhecimento da existência de uma marca, mesmo que de forma inconsciente. Alguma coisa, vi uma cor, né? Vi um negócio, alguém em amarelo passando rápido. De repente era Camix, não sei, né? Camix CX passou por aqui, não sei. Mas aquele amarelo me pegou de alguma maneira. Eu tive uma interação ali com a marca, mesmo que de forma inconsciente. Ali começa uma possível jornada de fato. Depois tem a segunda, terceira, quarta interação, que aí eu vou conhecer, entender qual o contexto, em que momentos que eu vi a marca, em que momentos que eu tive contato, quem que me apresentou, foi um outdoor, foi um advertisement ali, né? Foi uma propaganda que eu vi nas redes sociais, como que eu me senti, em que momento que esse comercial me pegou. Então, as outras interações que eu vou tendo para tomar consciência de que essa marca, essa empresa existe. Aí depois a gente tem o momento que a gente vira lead, de fato, né? Lead é quando a gente vira oportunidade de ser cliente, potencial cliente, vamos dizer assim. Que é quando a gente é abordado. Quando a gente está falando de SaaS, né, na venda de software, bom, normalmente a gente vai ser abordado ali por um vendedor, ou a gente vai seguir algum conteúdo da empresa e a partir daí a gente vai receber uma abordagem. Então, como é que essa marca se comunica comigo? Como que ela me abordou? O que eu senti? Como é que foi a minha primeira conversa com o pré-vendedor ou com o vendedor? Essa é uma parte importante da macro experiência também. Depois a gente tem essa virada aí de chave, né? Que, virei cliente. Então, a partir de agora, como que eu me sinto? O que mudou na nossa relação? Ou não mudou nada? Né? É só uma outra parte da jornada. Então, aqui a gente tem um momento delicadíssimo de passagem de bastão, porque internamente na empresa, os times estão se passando as responsabilidades, o cliente está andando. Para o cliente é tudo uma coisa só, é tudo uma empresa, é tudo a Trek.com, né? Então, ou enfim, qualquer outra marca, né? Dei um exemplo aqui. E aí, depois que ele virou cliente, tem toda essa jornada já como um cliente. Então, o que eu penso sobre a marca enquanto eu interajo com as pessoas que me atendem, enquanto eu uso o software que eu contratei? Eu sou promotora desse software, eu estou satisfeita com as interações que eu tive, não estou satisfeita, se a tecnologia me atende, não me atende. E
A partir daí, e agora? Vou continuar? Vou renovar contrato? Essa marca, né? Essa empresa transformou a minha vida? Preencheu as minhas expectativas? Ou ela nem me lembro que eu contrato? Só mais uma marca que contratei, se eu precisar substituir por outra, não tem apego, né? Ou, putz, transformou para ruim. Não quero mais ouvir falar o nome dessa marca. Me incomodou muito, tive muito problema com integração, sei lá, né? Então, aqui, né, de forma bastante resumida, é claro, grosso modo, vamos dizer assim, estou trazendo mais ou menos todas essas possibilidades de interações, sentimentos que vão dando forma para essa experiência do cliente que a gente tanto fala, né? E aqui tem os emojizinhos, a gente vai se sentir de diferentes formas ao longo de toda essa jornada. Então, aqui a gente tem, como eu falei, a parte da pré-compra, a compra e o pós-compra, né? Estou falando compra porque eu estou usando a perspectiva do cliente. Quando a gente fala de jornada, a gente está sempre olhando a perspectiva do cliente, né? E aí, quando a gente olha internamente, está falando dos processos, do ciclo de vida do cliente, etc. Mas jornada é sempre com um olhar externo ali de fora. E essa macro jornada, claro que ela vai ser composta por várias micro jornadas, ou seja, ela vai ser composta por vários processos, várias interações, em que vai existir uma montanha-russa de emoções e tá tudo certo, né? E por quê? Porque o cliente final, a pessoa que usa, o usuário, né, que representa ali o cliente, mesmo nas relações B2B, mas são pessoas que estão ali, né? Human to human, famoso H2H, né? H2H, H2H. Então, como a gente está falando de pessoas, a gente está falando sobre o sentimento delas, a gente não tem controle nenhum. O que a gente pode é estimular aqui, minimizar ali, né? A gente vai tentando trazer menos fricção possível e, claro, ouvindo essas pessoas para poder fazer o nosso melhor como empresa, etc. Mas essa ondulação de sentimentos, isso a gente não deve nem querer mexer, isso faz parte do ser humano e vai fazer parte da jornada do cliente com aquela marca. Então, é como se, eu trouxe aqui um batimento cardíaco, porque é como se fosse isso. A gente vai ter uma jornada com picos de euforia, né? Tem momentos que o cliente vai estar extremamente feliz. Nossa, essa marca é tudo, resolveram o meu problema, graças a Deus, coisa boa. E vai ter momentos de extrema frustração, tipo, essa ferramenta não funciona, eu achei que podia fazer tal coisa, não posso, né? Em alguns momentos vai acontecer, ou alguma frustração que o próprio cliente criou no processo de venda, não foi falado, mas ele imaginou que fosse, acabou não checando, chega lá depois vem ver que não é bem assim. Isso é muito comum, né? Quem trabalha com SaaS sabe que os dilemas das empresas SaaS são sempre os mesmos. A gente não consegue inovar muito, porque são os mesmos pontos de fricção e a gente está lidando com o mesmo público, que é o público humano, né? São necessidades diferentes, mas as frustrações e as expectativas podem acontecer. Então, é natural que essa jornada seja cheia de sentimentos e emoções. Qual que é o grande pulo do gato? Vamos fazer uma jornada boa, vamos trazer uma experiência do cliente legal para, né, dentro da nossa marca, enfim. É que a gente tem que entender que essa soma de sentimentos, né, essa montanha-russa de sentimentos, ela vai ter um saldo. Qual que é o saldo? O que eu estou deixando, no final das contas, para o meu cliente? No geral, se falar, bate pronto, experiência é boa, é ruim, é legal, gosta da marca, não gosta da marca, estou satisfeito, recomendaria, não recomendaria, tanto faz, né? Então, a gente tem que se preocupar com o saldo. E a gente tem alguns autores, né, de estudiosos de mercado, de economia, de customer experience, que falam sobre isso. Cara, não tente buscar todos os gaps da sua jornada para oferecer uma boa experiência. Busca os principais pontos de dor e os principais pontos de potencial de felicidade. Então, quando a gente fala do momento wow, que a gente normalmente fala, né, de encantar, a Camis até trouxe a questão do lovely, né, do minimum lovely product, né? Seria o MVP, mas pensando no adorável, os momentos uau, eles são justamente para marcar a memória do cliente com uma experiência positiva que se sobressaia a outras micro experiências não tão boas na jornada, porque elas vão acontecer. E a gente trabalha com CX e tem que ter ciência disso, para a gente não se desesperar. Isso muitas vezes é o erro de equipes que estão um pouco maduras e acabam paralisando quando tem problemas. Gente, jornada faz parte, ainda mais quando a gente está falando de tecnologia. Então, de novo, não existe uma jornada 100% feliz. Não busque por ela, porque ela é irreal, né? O que existe é a possibilidade de a gente marcar o cliente em momentos estratégicos para que ele lembre dessa marca, para que ele seja um promotor, enfim, para que ele ajude a impulsionar o negócio. Já vou para o próximo, porque eu sei que meu tempo está curto. Por que CX virou tendência, gente? Vamos lá. Eu gostaria de trazer para vocês contexto econômico. Vou botar só um trechinho dessa palestra do Joseph Fine, que é um estudioso também, professor de Harvard, economista, científico, eu ia falar, né? Mas ele tem estudos científicos sobre isso.
cientista. Então, vamos ver se vocês vão ouvir. Se não ouvirem, me falem, tá? Eu não sei se a aba... Estão ouvindo? Eu acho que sim, mas não tenho certeza. Tem que ver, tá? Tipo, Vocês estão ouvindo ou não? Não. Ó, vou dar play aqui, tá? Peraí, vamos ver. Não. Infelizmente não. Não? Não tô. Quando compartilha, você tem um botãozinho no seu canto inferior esquerdo, para você colocar Share Sound. Deixa de compartilhar e compartilha novamente. No canto inferior esquerdo? Só que você tem que deixar de compartilhar. Entendi. Peraí, então. Vamos ver. Acho que interrompeu o compartilhamento, não? Agora, o compartilhamento dela pausado. Como é que eu interrompo de vez aqui? Pronto. Agora sim. Interrompeu. Tá. Agora no canto superior esquerdo, tu falou? Canto inferior esquerdo. Lá embaixo está escrito Share Sound. Compartilhar a tela? Não, para mim tem só desativar som, parar vídeo. Não, não tem aqui. Quando você dá o share screen, vai aparecer uma segunda tela que é para mostrar quais telas você quer compartilhar. Embaixo tem share sound. Aí tem que deixar marcado. Pronto, entendi. Tem que compartilhar. Isso. Mas se foi. Mas você tá no mudo, tá? Fabric. Vamos ver. Tava funcionando. Parou de funcionar. Vamos fazer assim, se você tiver fácil, manda o link, deixa o URL aqui no chat, a gente pode depois também consultar. Sim. Gente, mas eu não sei porquê, mas esse link aqui, que eu tinha baixado o link, não deu certo, eu peguei do YouTube, mas esse veio sem legenda, então vou passar, tá? Não vai rolar. Eu vou só explicar o que ele tá falando. Opa! Mas o mais importante aqui é a gente entender por que eu trouxe uma palestra do Joseph Pine. Para a gente entender que existem estudos sérios de economia que embasam a necessidade de a gente investir em CX e conquistar o famoso ROX, tá? Então, qual que é o ponto? O que o Joseph Pine está falando nessa palestra? Que daí depois eu passo para o Perini e ele compartilha com quem estava aqui, tá? Ele fala sobre os ciclos econômicos. Então, se a gente olhar na história passada do século XX, recente, a gente teve no início do século, até mais ou menos 1920 ali, um período que os estudiosos chamam de Era das Commodities. Tá? Era das commodities em que o produtor ditava as regras, porque commodity é uma coisa que não tem valor personalizado, é o grão, né? O café, a soja, etc. A economia girava dessa maneira. Então, as empresas que trabalhavam com commodity, vendiam, né? E compra e etc., e trabalham nesse trâmite, enriqueceram muito. Mas aí, o que começa a acontecer? O comportamento vai mudando, o comportamento das pessoas vai mudando. O comportamento do consumidor. As eras econômicas vão acompanhando. A gente tem todo um movimento econômico que acontece. E aí, a partir lá, depois dos anos 20 até mais ou menos os anos 60, a gente começa a entender que a gente não precisa só... A economia ela não vai girar apenas com commodity. A gente vai conseguir produzir bens de consumo. Então, a gente já tem fábricas mais, né, produzindo os bens de consumo finais, as pessoas comprando um pouco mais de variedade. Então, a economia não é ditada pelos grãos, mas ela é ditada também pelas megastores. É a época das megastores em que a gente tem muitas empresas assim, distribuindo. A distribuição está muito grande dos bens de consumo. Só que tem um momento que isso vai sendo comoditizado. É o que o Joseph Pine traz na palestra dele. E tem um momento que, novamente, a gente volta para a mesma questão de preço. Então, da mesma maneira que as commodities, quem vencia era quem era mais barato para comprar, para vender, etc., a gente começa a chegar num momento em que não importa quem fabrica o produto, né? A maquiagem, não importa quem fabrica, as marcas não são tão relevantes, importa que eu tenho variedades e eu posso escolher. Depois a gente vai para a era dos serviços. O que acontece? Todos esses bens que foram produzidos, em algum momento, começaram a exigir suporte, né? Então, é a época que começam a surgir as empresas que dão suporte, as montadoras, né? Você comprou o carro, agora não, mas precisa ir lá fazer manutenção, etc. Então, os serviços começam a ditar a economia. E essa necessidade realmente de
você entregar valor através do serviço. Então, agora não necessariamente eu compro ali e faço meu café. Eu vou em algum lugar, a pessoa cobra mais caro, mas ela me entrega o café pronto. Eu não preciso moer, eu não preciso... Eu estou adquirindo um serviço também. Fast food, serviço também. Tem alguém me entregando, a comida chega pronta. Não estou pegando os insumos para produzir na minha casa. Então, os serviços ficaram muito em voga depois desse momento da era dos consumos. E aí a gente entra na era da informação, que a era ali já também mais próximo de quando a internet foi criada, anos 2000, por ali, que a gente realmente, um pouco antes ainda da internet, enfim, ser criada, se popularizar, mas tem o surgimento da Oracle, da IBM, dessas grandes empresas de informação, que eu acho que até, não sei se foi o Perini que comentou agora há pouco, né, sobre empresas grandes, assim, de tecnologia, que hoje em dia não estão nem mais hypadas, né? Não sei se foi essa palavra usada, mas enfim, na época representavam grandes forças assim no mercado e foram parte da revolução também que aconteceu, que a gente vive até hoje, essa revolução toda da era da informação. E essa era acabou em 2018. E por que... 2018, desculpa, em 2008. E por que 2008? Porque em 2008 a gente teve uma crise econômica fortíssima nos Estados Unidos. E quando a gente fala desse mercado de consumo, né, inclusive, né, não sei se todo mundo já percebeu, mas a gente não fala só de experiência do cliente, a gente fala de customer experience, não fala de sucesso do cliente, fala de customer success, né? Por quê? Porque esse conhecimento todo, olhando para cliente, né, e etc., ele é importado dos Estados Unidos. Então, a alteração do comportamento deles lá vem para cá gradualmente. Em 2018, a gente não sofreu tanto com a crise, mas os Estados Unidos sofreram muito. Bolsa de Nova York, bancos sucumbiram, foi esse caos. E ali a gente inaugurava, sem perceber, né, mas, enfim, vivendo aquilo, né, a gente inaugurava a era da experiência, que é a era que a gente está vivendo hoje. Por quê? Porque a gente teve um problema financeiro seríssimo. Então, o que acontecia? Se até então as pessoas tinham dinheiro ali para investir, compra daqui, compra de lá e etc., agora não, agora o poder de compra diminuiu. Se o poder de compra diminuiu, eu tenho que fazer escolhas quando eu vou contratar os meus fornecedores. Se eu tenho que escolher os meus fornecedores, eu quero quem me trata bem, eu quero quem me oferece uma boa experiência, quem me dá bons resultados, etc. A partir daí, a experiência ganha uma relevância de mercado para a movimentação do poderio econômico, etc. Então, desde 2008, a gente tem vivido essa era da experiência. E por isso tem se falado tanto em CX. E junto com essa era da experiência, a gente tem também a grande relevância das redes sociais, que só vem aumentando, né? A gente já tinha redes sociais em 2008, mas de 2008 para cá a gente só viu isso aumentar, só viu essa relevância aumentar nas relações que a gente tem com os nossos fornecedores, com os consumidores, com os parentes, enfim, com tudo, com o trabalho. Então, esse novo ciclo econômico, ele também vem marcado por essa relevância das redes sociais. A partir de agora, os teus consumidores que estão insatisfeitos viram teus influenciadores do mal na internet. E os consumidores que estão felizes viram os influenciadores do bem na internet, né? Então, a gente vai ter aí uma necessidade absurda de olhar para CX. E por que o SaaS é importante? O SaaS é extremamente importante porque a gente vai ter que convencer esse cliente de que todo mês ele precisa pagar uma mensalidade. Ele tem que ter resultados, ele tem que ter uma boa experiência e aí ele vai ser merecedor, né? A gente vai ser merecedor da mensalidade dele. Então, mais do que nunca, o SaaS é um modelo de negócio em que a experiência não é mais uma possibilidade, uma estratégia legal, ela é necessária, porque existem estudos, o Joseph é um deles, mas eu sabia que a gente ia ter pouco tempo aqui, então eu não trouxe os estudos em si, mas eu posso compartilhar depois contigo, Perini. Tem estudos que falam sobre isso. As empresas precisam se reinventar e acompanhar os movimentos do mercado. Se elas não acompanharem, elas vão quebrar. Ponto. Então, quando a Amanda pergunta sobre o ROX, né, quando você, Perini, perguntou sobre como é que a gente fala com a alta gestão, a gente fala de economia, a gente fala de processo econômico, a gente fala de nova era, a gente fala sobre o poder do consumidor. E a partir daí a gente abre na cabeça da alta gestão então peraí, então CX eu preciso, não é uma coisa que eu posso ou quero, peraí, para o meu negócio aqui é algo essencial, né? Mensalidade, todo mês tem que estar caindo lá no caixa, o cliente precisa ver valor todo mês. E foi aí que, né, a partir desse modelo SaaS, que a gente cria as áreas de Customer Success, justamente para garantir que seja uma área que ajude o cliente a viver essa experiência completa, mas que não vai ser oferecida só pela área de CS. Pelo contrário, ela vai ser oferecida pela empresa inteira.
Então, quando a gente tem CX como estratégia, a gente vai falar estratégia mesmo, a gente pode falar de mentalidade, de CX, etc. Mas eu gosto muito da abordagem estratégica e a gente não consegue falar de CX sem falar de cultura de centralidade no cliente, né? Customer Centricity, que se fala, né? Que é o CC lá de centralidade no cliente. Então, colocar o cliente no centro significa isso. Está todo mundo olhando para os impactos da operação, os impactos finais do cliente. Então, a gente tem que ter melhorias no roadmap de produto que queiram, que precisem impactar bem o cliente, que ataquem as maiores dores do cliente, precisa estar olhando para isso. A gente precisa de uma linguagem de processos descomplicados nas áreas de atendimento e suporte. A gente precisa de consultoria de alto valor nos times de CS para conduzir o cliente nas melhores escolhas ali do uso da ferramenta. Comunicação clara e assertiva das estratégias do marketing, tanto para a base quanto para fora. A gente precisa de um processo comercial agradável e fluido quando a gente for fazer cross-sell com a base que a gente está, e mesmo antes do cliente virar cliente, naquela virada do lead para cliente, né? E até nas áreas back-office, simplicidade nos procedimentos da área jurídico-financeira. Cliente, quanto menos fricção ele tiver, melhor. Então, percebam, a gente tem todas essas áreas olhando para o mesmo lugar. Na verdade, não é para o mesmo lugar, é para o mesmo objetivo, que é deixar o cliente feliz, satisfeito e leal. Eu quero esse cliente na minha base, eu quero que ele aumente a receita comigo. E como que a gente conhece esse cliente e entende melhor o que ele quer? É aí que vem o conceito de voz do cliente. A gente precisa perguntar para ouvir, né? E aí vem o Voice of Customer, o VOC. Tá? Eu vou trazer aqui a abordagem já como um programa. Eu acho legal dar essa pincelada. A Trek fala muito disso, a gente levanta muito essa bandeira e ela é muito importante realmente. A gente fala de um programa que estrutura a coleta de dados, análise desses dados, que são os feedbacks, as respostas dos clientes às perguntas que a gente fez, com perguntas diferentes e métricas diferentes ao longo da jornada. É muito importante a gente entender que tem a hora certa de perguntar, que tem a forma correta de perguntar. Se mudar de uma pergunta para outra, já muda bastante, já contamina a pesquisa, né? Então, a gente coleta esses dados, analisa esses dados e gera ação para esses dados, né? E aqui, eu deixei até o QR Code para quem tiver interesse, já que a gente tem que correr aqui, mas a Trek tem uma plataforma de inteligência artificial que faz isso não só para os clientes que já são Trek, que já utilizam a ferramenta para captação de dados de feedback de clientes, como também para clientes que não, para empresas que não são cliente Trek. Por quê? Porque a gente usa integração com o OpenAI, né? Então, é o GPT-4. A gente consegue captar todos os comentários que estão sendo feitos por determinada marca. Em questão de segundos, a gente categoriza e sumariza. E te dá um parecer. Ó, os seus clientes sobre esse teu produto aqui, o cliente está achando isso, isso e isso. E citaram isso como principais dores. E ponto. Então, a inteligência artificial, ela entra para ajudar a gente a entender o que o cliente está nos trazendo, o que ele está nos dizendo. E, a partir daí, de criar planos de ação para estabelecer a melhoria contínua. Coleta de dados, organização e análise. Essas perguntas sobre o cliente, quem ele é, o que ele gosta, é o que a gente vai responder com isso, tá? E, claro, a gente ainda faz perguntas, porque a gente está falando do nosso mercado. Então, a gente faz as perguntas, né, as pesquisas de NPS, com métrica composta, muitas vezes like, dislike, para pontos que a gente sabe que são importantes nessa macro jornada, CSAT, que avalia a satisfação de determinados processos, ratings e por aí vai, tá? Aqui eu trouxe alguns pontos específicos. E para empresas que estão na vanguarda, mais maduras, Netflix da vida, que já tem uma higienização de dados e um refinamento muito grande nessa análise, a pergunta não é nem mais utilizada. Através do comportamento do consumidor, eles já oferecem upsell, eles já oferecem mudança de plano e abraço. A gente não fala com ninguém, a gente só clica, fica satisfeito e segue sendo cliente. Mas isso é outro nível da experiência do cliente, não é o nível que a gente vai tratar, porque está muito longe da nossa realidade, Brasil, segmentos e etc. Mas é importante a gente saber o que nos aguarda lá na frente, né? E como que a gente vive essa cultura para fechar, né? Porque é muito legal de falar de estratégia, etc., mas na prática, se eu não sou CEO, se eu não sou board, não consigo fazer essa cultura vir top-down, o que eu posso fazer na prática? Bom, no dia a dia, como é que eu coloco o cliente no centro? Gente, eficiência operacional, a gente matar os gaps internos olhando para o cliente, é parte de uma construção de Customer Success. É parte da gente construir essa jornada que vai impactar o cliente, tá? Então, muitas vezes, a gente já está trabalhando nessa frequência do Customer Experience e não percebe. Então, eu vou trazer um caso aqui, já funilando muito para as operações, porque foi um insight que eu tive quando o Perini me convidou, que ele falou muito, tem áreas que já estão muito, assim, focadas em CX, etc., e algumas áreas que só existem porque sabem que precisam existir, mas estão fora desse parâmetro. E aí eu me lembrei o seguinte, nas empresas SaaS é muito, muito comum a gente ter
equipes que estão junto ali com o cliente, que são as equipes do canto verde, né? Equipes com maior contato com o cliente, e equipes mais técnicas ou de back-office que dão apoio, né, de forma indireta ali, mas que não estão falando com os clientes todos os dias. E muitas vezes cria-se alguns conflitos entre essas áreas, porque, claro, uma área está exposta ali ao fogo do cliente, a outra área está exposta ali ao precisa entregar gelo e não sei o quê, vamos embora, é extremamente analítico, né? Então é normal que esses mundos se choquem. Então, o que a gente ouve muito das empresas que estão ali, das áreas que estão ali em contato com os clientes? O time Y não sabe falar com os clientes, o time Z precisa ter mais empatia com os clientes, eles não priorizam o que a gente pede, é difícil trabalhar, eles não entendem a importância de customer experience. E do lado então é uma área quente, por isso que eu botei o calorzinho ali, é uma área quente, que está falando com o cliente, que está vendo emoção. Já do outro lado, a gente tem áreas que são comentários do tipo: o time acha que tudo é urgente, não sabe priorizar, não se organizam lá e depois vem cobrar da gente aqui. Acho que quem grita mais alto ganha, né? Por quê? Porque eles precisam ter uma cabeça mais focada em análise para fazer as esteiras acontecerem. Então, é um time naturalmente mais frio. Como é que a gente faz? Como é que a gente junta isso? Como é que a gente torna isso parte da entrega de experiência final para o cliente? Gente, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tá? Essa imagem aqui é para falar isso. A gente tem que trazer o calor, a emoção, a empatia com o cliente ali, um pouquinho para a equipe técnica, e a gente tem que trazer um pouquinho da frieza da equipe técnica para o calor e para a emoção das áreas que estão no front conversando com o cliente. É esse balanço que vai fazer com que a gente lembre que a gente está dentro do mesmo time e atendendo ao mesmo propósito. Tá bom, Cecília, mas na prática. Bom, vou deixar algumas coisas rápidas de prática que podem ser feitas. Acordo SLA com escopo entre as áreas, até onde cada área vai, responsabilidades, matriz RACE, são coisas que ajudam muito, facilitam a conversa entre áreas para a gente estar sempre em prol de um objetivo comum. Rituais de gestão entre essas áreas que trabalham muito juntas e que eventualmente são áreas que se atritam mais, e faz parte, está tudo certo. Unificação de gestão, em alguns casos, pode ser uma boa solução também para áreas que estão trabalhando muito juntos e têm perspectivas muito diferentes. Às vezes, colocar debaixo de uma mesma diretoria, de um mesmo guarda-chuva, ajuda a unificar a voz. Então, são estratégias que podem funcionar dependendo do modelo aí do organograma da empresa. Lembrar que cultura é repetição, a gente precisa de mantras, a gente precisa lembrar que o cliente é o centro da operação, que a gente tem que olhar para ele para poder fazer as entregas, para fazer a empresa prosperar. E lembrar que empatia não é só com os clientes, tá, galera? A gente fala muito de empatia, mas a gente tem que ter empatia com os colegas, porque cada área quer entregar o seu, cada área quer entregar os melhores resultados, não tenha dúvida disso. Mas muitas vezes a gente tem problemas, não consegue, e aí acaba rolando aquele, a gente tentou, mas a área não conseguiu, etc. E quanto menos desarmônico e desunido tiver o time, menos a gente consegue estar trabalhando junto pelo mesmo propósito, que é o impacto positivo no cliente. Então, para finalizar mesmo agora, vou só recapitular o que a gente falou. Entendimento de que CX é a estratégia para a sobrevivência das empresas nessa nova era. A gente está falando sobre sustentabilidade das empresas. Tem muita empresa quebrando porque não consegue fazer a leitura dos ciclos econômicos, e é o que a gente não quer, por isso que a gente precisa falar de CX. As áreas de pós-venda, CS suporte, são essenciais para uma boa experiência, mas não são apenas uma parte da engrenagem, porque a gente sabe que CX é feito por toda a empresa, cada área tem a sua contribuição direta. CX tem que ser vivido por todo mundo, né? Então, a gente sabe que são papéis diferentes das áreas, mas a gente tem que garantir um mesmo objetivo comum. Isso faz parte da cultura de Customer Centric. E a harmonia interna do time entre as áreas cria a possibilidade de uma estratégia em conjunto. Não tem como fazer de outra maneira. A gente tem que trabalhar isso, governança interna, e essa harmonia tem que acontecer até para a nossa saúde acontecer também, né? E para finalizar, uma frase de impacto, para a gente não esquecer. A gente está falando de estratégia. Então, o cliente é o meio e não é o fim. O fim é a empresa continuar de pé, é a empresa prosperar. E a gente está usando o cliente como meio para chegar. Então, ai meu Deus, que frio, né? Que análise fria. Claro, a gente é cliente no final do dia, a gente quer ser tratado bem, a gente tem que cuidar dos clientes, porque a gente quer cuidar da gente também, das pessoas que a gente ama. Mas olhando do ponto de vista estratégico, falando sobre empresa, falando sobre geração de lucro, prosperidade da empresa e, por consequência, prosperidade dos profissionais que estão ali, para a gente se comunicar com a alta gestão, para a gente falar sobre estratégia, a gente tem que lembrar que a bola da vez nos ciclos econômicos e das redes sociais, de tudo que está acontecendo, é CX, é estratégia, é mentalidade, é forma de trabalhar. A gente precisa disso para que a empresa continue saudável e a gente continue prosperando consequentemente. Com isso, eu acabo a minha fala. Obrigada, gente. 2 pessoas falando na velocidade 2 do WhatsApp, não?
É porque é muita informação. Na verdade, eu nem pedi licença, mas printei umas 3 ou 4 slides seus. E já mandei no Teams para umas pessoas aqui, não por nada. Opa, coisa boa, coisa boa. Deixa eu... Eu vi o tempo, eu fiquei apavorada. Eu falei, bom, porque eu estava previsto para falar um pouquinho mais, mas eu tentei correr para falar tudo, né? Não tem problema. Tava previsto eu falar um pouquinho também, mas não tem problema nenhum. Eu gostei demais, ouvi tudo aqui e já queria aproveitar para perguntas, né? Então, sei que o pessoal ficou até um pouquinho mais. Aproveitem, a Cecília também não é uma pessoa que todo dia dá essa colher de chá aí, começa a conversar. A gente fala de vez em quando, manda mensagem no WhatsApp, ela responde daí um dia, eu também respondo daí outro dia, tudo assincronizado. A oportunidade que nem hoje é difícil. Aproveitem. Alguém quer falar? Perguntaram aqui no chat se eu vou compartilhar. Posso compartilhar sim, tá? Eu preciso só terminar uns ajustes ali, porque tem uma parte de rascunho que eu ocultei, mas aí eu compartilho assim que estiver pronto, eu mando para o Perini. Joia aí. Se quiser fazer uma pergunta também, mano, você levantou a mão também. Sim, sim. Só a participativa aqui, gente. Muito legal também, Cecília, teu conteúdo, parabéns. Eu tô nesse momento justamente de, uma vez que o programa de VOC está estabelecido, uma vez que a gente tem clareza de quais são as informações que a gente tem, que a gente precisa fazer, pegar todas essas fontes que a gente tem e tornar isso viável para as áreas usarem, né? Então, o meu ponto de dificuldade, queria ver se você traria algum insight, é nesse momento de ok, já colhi tudo que eu tenho de feedback, já entendi onde estão os meus problemas, mas como é que eu faço essa vitamina, vamos dizer assim, fazendo uma metáfora aqui de juntei todas as frutas no liquidificador, processei e tu virou um produto final. Mas como oferecer para as áreas, garantir que elas entendam e que usem isso, porque tem esse desafio também, né? Não adianta nada a gente ficar se matando de produzir dados, correlacionar e aí chega para as áreas, não, mas esse volume não é o bastante. Mas precisava de mais outra informação. Você teria algum insight nesse sentido de o que eu faço com o produto final para que essa VOC seja útil e eficiente? Perfeito, Amanda. É isso, não adianta a gente ter as informações valiosas sobre o cliente e não conseguir fazer nada com isso. A gente precisa trabalhar essa execução, né? Essa criação do plano de ação. Uma sugestão que eu te dou é criar uma rotina de análise desses dados junto com as lideranças das outras áreas. Então, chama o time financeiro, chama o time de produto, chama o time de vendas, chama todos os stakeholders principais ali, pelo menos no início, os mais principais. Depois, de repente, dependendo do tamanho, né, para não ficar um fórum gigantesco, vale a pena tu escolher quem são os principais que precisam estar ali, são as áreas principais de fricção e etc., né, de entrega de valor ali para o cliente. E trata isso como um projeto coletivo mesmo, né? E aí, claro, o que precisa ter muito para ganhar tração esse VOC precisa do apoio direto das lideranças estratégicas da empresa, porque senão a gente fica remando contra a maré, né? A gente precisa que exista uma diretiva quase top-down, assim, no sentido de é importante, gente, é importante, olhem para isso, né? Para você não ter que ficar convencendo o gestor da tecnologia, convencendo a gestora do marketing, o gestor do marketing. Então, esse alinhamento precisa ser feito, mesmo que o VOC já esteja funcionando, que já é um grande passo, tem que dar um passo atrás, falar com as lideranças que têm essa possibilidade de, esse poder, digamos assim, né, frente aos outros líderes que vão estar envolvidos, e alinhar. Vem cá, tá claro, o VOC é realmente prioridade da empresa? A gente pretende, de fato, construir um roadmap, construir planos de ação para melhorar os processos internos? Aí, bom, sim, pretendemos. Tá bom, vamos fazer uma declaração aqui, vamos fazer uma reunião com você, trazendo esse ponto, e aí trazer realmente isso como uma coisa importante, um ato estratégico da empresa. A partir do momento que todo mundo entendeu isso, essa rotina que eu te sugeri, pode ser uma vez por semana ou até quinzenal, dependendo de como for, de compartilhar mesmo, e até o fundo lá, compartilhar um comentário X, um comentário Y, como é que a métrica se comportou ao longo do último trimestre, do mês, e enfim. Isso vai fazendo com que os líderes se envolvam, e aí, bom, beleza, então o que cada gestor pode fazer, o que a gente pode priorizar no momento para fazer mais em tal área, porque não precisa necessariamente sair com um plano de ação para todas as áreas ao mesmo tempo. A gente pode priorizar, a gente está entendendo que o problema maior está em produto, então vamos dar uma olhadinha como é que está planejado o roadmap de produto e vamos bater com o que está sendo dito aqui, que talvez os maiores insights, essa é a ideia do VOC, é tirar esses insights do que está sendo trazido pelos clientes e aplicar e mudar a esteira eventualmente, mudar as priorizações que estão lá. Por quê? Porque o cliente está nos trazendo outro tipo de informação, né? Agora, sobre a amostragem, etc., daí tem que entender realmente
quem são os clientes que estão sendo pesquisados, né? Essas pesquisas estão falando o quê? Para a gente também não cair naquelas armadilhas do tipo, o meu NPS está altíssimo, então eu não corro risco de churn. Problema, porque NPS e churn não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa pode amar a tua marca e sair por qualquer outro motivo, né? Então, realmente aí a gente tem alguns tipos de correlações que parecem óbvias, mas não são, estão erradas, né? Então, talvez algum gestor possa questionar isso, mas tendo isso bem alinhado e trazendo esses gestores para esse trabalho em conjunto, tende a ser um caminho mais fácil de conseguir fazer o Vox ser de fato relevante para a empresa, sabe? Nossa, perfeito. E até pegando um gancho nisso que você falou, de fato, a gente estava nesse desafio de se eu cruzar as bases de NPS e churn para eu poder mostrar o potencial que o NPS tem, que a cada ponto de promotores eu vou ter talvez menos churn. E a realidade é que a gente percebe que não. A gente tem pessoas que amam a marca e num período seguinte cancelam, e tem pessoas que detestam, estão ali falando horrores no NPS. Então, há tempos. E aí você fica assim, meu Deus, e agora? É muito esquisito isso, né? Porque o lógico pra gente se é uma marca, não vai sair, né? Então, teoricamente, teria uma correlação. Mas tem um exemplo que o Tomás Duarte, nosso CEO, usa. Eu não lembro se ele usou exatamente essas telefonias, mas para mim ficou muito gravado, que é assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou uma consumidora que eu gosto muito da Vivo. Acho que a Vivo funciona bem, me atende bem. Todas as vezes que eu precisei, eu fui atendida. Adoro a Vivo. Se eles me mandarem NPS, eu vou dar nota 10, porque para os meus amigos eu recomendo a Vivo. Mas o meu marido tem um plano empresarial com super desconto na Claro, não sei o quê. Então, para a gente faz mais sentido ficar com a Claro. Então, eu saio da Vivo, amando a Vivo, não gosto da Claro, mas para a gente está fazendo sentido agora. Pronto. É um exemplo simples de que promotores não necessariamente são clientes inchurnáveis. Isso é uma mentira, né? Perfeito. Eita, se deixasse o papo rodava até um pouquinho mais, né? Mas deu 18 horas e 12 minutos. E aí eu vou ter que interromper essa festividade praticamente, agradecendo de novo a Cecília. Eu acho que tinha muito mais perguntas, eu tinha algumas, na verdade, para fazer, que vou ter que chamar no WhatsApp mesmo. Mas acho que foi uma sessão que foi uma ótima introdução. Então, se vocês quiserem, a gente depois até compartilha, faz até um grupinho temporário, todo mundo pega o contato um do outro, quem quiser se adicionar, se adiciona, e continua podendo conversar, tendo um canal aí com a Camila e com a Cecília. Não foi de propósito, não sei se. A gente. Cecília, só para aproveitar, tá? Você consegue fazer um elevator pitch de 30 segundos também sobre a track? Opa, claro, claro. Manda. Bom, vai ser na mesma pegada da apresentação, né? Gente, CX não é futuro, CX é presente, a gente está vivendo a era do Customer Experience. Então, as empresas que têm interesse em realmente aplicar o VOC, como a nossa amiga Amanda aqui já está aplicando, né? Tem que saber coletar, tem que saber analisar a informação, tem que ter uma plataforma de gestão de experiência, né? Gestão de indicadores de lealdade, indicadores de satisfação. Então, a Trek oferece essa tecnologia, né? E a gente oferece dentro daquele escopo do ecossistema que eu trouxe, né? Então, a gente tem tanto essas ferramentas de CXM mesmo, né? De managing ali da experiência, quanto a ferramenta de inteligência artificial, que é maravilhosa no sentido de ela vai poupar tempo de todo mundo que analisa dados. Tem os nossos cursos também, então, tô precisando dar uma refinada no conhecimento, quero que meu time conheça mais, a gente tem curso de NPS 2.0, a gente tem curso de NPS 3.0, tem inclusive um curso gratuito de fundamentos da experiência muito legal na Universidade Trek, eu recomendo que todos façam para conhecer um pouquinho mais do que a gente oferece lá. E a gente tem os nossos professional services também, que são para empresas que não estão com essa robustez ainda, mas que já têm a necessidade muito clara, então a gente estuda certinho e oferece os nossos serviços. Então, experiência do cliente é com a Trek, gente. Blog, etc. Nos acompanhem, conheçam o nosso trabalho e a partir daí a gente vai criando uma relação, quem sabe o início de uma jornada completa de cliente, né? Isso. Bom demais. O Elevator Pitch está afiadíssimo. Perfeito. Bom, pessoal, eu agradeço demais a participação de todo mundo que está aqui. Prazer em conhecer quem eu não conhecia, prazer em ver quem fazia tempo que eu não via. A gente pretende, a Elevo pretende fazer coisas parecidas com essa aqui, sempre que possível, webinars mensais, semanais em alguns casos, encontros presenciais talvez um dia, então quem sabe a gente continua criando uma comunidade em torno desse tema de Customer Experience, principalmente voltado para a área de tecnologia, que é onde a gente mais existe. Agradeço vocês terem cedido esse tempo
quase 2 horas aqui de conversa. Espero que a gente se veja de verdade em breve. Aguardem novidades, vai sair corte do pessoal, a gente vai passar aí para as palestrantes aprovarem, obviamente, antes. Vai sair resumo por escrito, vai sair um monte de materiais a respeito. E assim que a gente tiver nas mãos os PowerPoints, a gente passa para quem se inscreveu. Combinado? Combinado, Perini. Obrigada pelo convite, obrigada, Camix, pelas nossas trocas ali nos bastidores. Estamos juntos espalhando a palavra do Sempre CX. super juntos, é isso aí. Obrigada também, gente, ó, a todo mundo. Ceci, Perini, Irene, quem fez perguntas, quem interagiu, a Amandinha, que ajudou demais aqui. Top, obrigada, gente.